No livro do profeta Ezequiel. Louvado seja o nome do Senhor. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 47. Vamos meditar numa palavra que o Senhor colocou no meu coração e a gente vai compartilhar. Livro do profeta Ezequiel, no capítulo 47, a partir do verso 3. Agradeço a Deus, ao meio do Espírito Santo, amado meu professor por excelência, que tem tido paciência comigo. Agradeço ao pastor dessa casa pelo convite e aqui nós estamos para servir os irmãos. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor? Diz assim na minha versão: E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000 e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. Amém? Você pode se assentar, louvando a Deus. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa palavra, e a gente sempre gosta de trazer títulos para as nossas mensagens que Deus coloca no meu coração. E o título que eu trago hoje para essa mensagem é: O raso não me serve mais. Você pode repetir comigo? O raso não me serve mais. E sempre quando eu vou pedir a orientação de Deus, Ele sempre traz algo ao meu coração. E ouvindo uns louvores, estudando essa palavra, cheguei nesse tema. O raso não me serve mais. E sempre gosto também de fazer uma introdução, contextualizar. E o autor do texto que nós lemos é o próprio Ezequiel. Ezequiel, que na língua hebraica significa Deus é a minha fortaleza. Esse é o significado do nome, Ezequiel. Ezequiel nos diz a palavra que ele era filho de Buzi, que significa desprezo, ou aquele que é desprezado por Javé. E o que é curioso, enquanto eu estava lendo, estudando essa palavra, é entender que um homem cujo nome era desprezo, deu ao filho dele um nome que dizia, que significa Deus é a minha fortaleza. Olha só que bênção. Eu não sei qual é o contexto que você chegou aqui, eu não sei qual é a situação do teu momento de vida, mas ainda que o desprezo tenha chegado, ainda que tenha situações difíceis acontecendo com você, que nessa noite você possa declarar: Deus é a minha fortaleza. Você pode repetir? É didático. Deus é a minha fortaleza. Independente do momento que você está passando, Deus, Ele é a tua fortaleza. E Buzi talvez tenha recebido esse nome porque naquela época alguma situação difícil, familiar, até mesmo alguma condição do próprio nascimento de alguém determinava muitas vezes qual seria o nome daquela pessoa. Em 1 Crônicas, no capítulo 4, verso 9 e 10, faz menção de um homem chamado Jabes. E o nome dele significa dor, sofrimento. Porque a palavra de Deus nos diz que a mãe dele teve um parto muito difícil. E aí, por conta dessa situação, ela acabou colocando o nome dele de Jabes, que significa sofrimento. Então, as circunstâncias ali da vida daquela pessoa, muitas das vezes é resultado ali do significado do seu nome. E Buzi, mesmo nessa situação de desprezo, ele dá o nome do seu filho Ezequiel, de que Deus era a fortaleza dele. É curioso, né? Mas é assim que Deus faz na nossa vida. É assim que Deus opera conosco. E Buzi diz também a palavra do Senhor que talvez ele não tenha, na verdade, exercido o próprio sacerdócio. A palavra de Deus vai dizer lá no capítulo 1 do profeta Ezequiel, no mesmo livro que a gente leu, no capítulo 1, no verso 3, diz que Buzi era sacerdote. Então a gente pode entender
que Ezequiel era de uma família sacerdotal. Se ele era de uma família sacerdotal, ele não tinha um sacerdócio por escolha, né? Exceto se tivesse algum problema, algum defeito físico. Então ninguém acordava dizendo: hoje eu quero ser um sacerdote, vou me matricular num curso para ser sacerdote. Não tinha essa possibilidade. O sacerdócio era realizado e exercido por alguns requisitos. O primeiro dele era que a pessoa tinha que ser pertencente à tribo de Levi. E também tinha que ser do tronco da família de Arão, né? Então tinha que ter essas características para que alguém pudesse exercer o sacerdócio. Então a gente entende e vê que no livro de Levítico, eu fui estudar um pouco essa palavra, livro de Levítico 21, a partir do verso 17 a 24, ele fala da lei sobre os sacerdotes. E ele fala de algumas condições que impossibilitam, ou impossibilitavam alguém de exercer o sacerdócio. Aquela pessoa com algum tipo de problema ou defeito, cego, coxo, mão ou pé quebrado, rosto mutilado, algum problema de pele, pinges, sarnas. Então todos esses problemas impossibilitavam alguém de exercer o sacerdócio, E isso a gente vai entender porque talvez esse tenha sido o motivo de Buzi ter sido desprezado por Deus, que era o significado do seu nome. Mas diferentemente dele, Ezequiel, na verdade, se preparou para o sacerdócio, Ele teve um tempo de preparo para isso. E os sacerdotes, eles não tinham que ter defeito porque eles iam manusear coisas santas, os utensílios do templo, o local onde eles adentravam para fazer os sacrifícios, Então não podia ser feito por qualquer pessoa, era uma abominação a Deus. Alguém com alguns desses defeitos oferecer um sacrifício ao Senhor, Então o sacerdote, ele era consagrado aos 25 anos. Então, aos 25 anos de idade, ele era consagrado. A referência está em Números, capítulo 8, no verso 24. Mas ele só começava a exercer de fato o sacerdócio com 30 anos. A referência está em Números também, no capítulo 4, no verso 3. Ele tinha um longo tempo, porque ele precisava se preparar. Ele precisava se preparar porque o sacerdote, ele era tido como uma espécie de doutor. Ele entendia de tudo um pouco, Ele entendia de veterinário. Imagine a pessoa indo oferecer o seu animal ali em oferta a Deus. Ele tinha que saber, ele tinha que examinar se aquele animal ele estava sadio, se ele estava apto a ser sacrificado a Deus. Então ele entendia um pouco disso, E existiam vários tipos de oferta que eram feitas. Mais ou menos ali uns 5 sacrifícios que eu contei aqui, tipos de ofertas de sacrifício, que está no capítulo 1 e o capítulo 5, do 1 ao 5 de Levítico, Oferta de holocausto, oferta pelo pecado, oferta pela culpa. E cada tipo de oferta tinha uma forma de proceder com o sacrifício. Então tudo isso o sacerdote ele tinha que saber fazer. Então esse tempo de preparação era um tempo longo. Ele também sabia das leis, era o sacerdote que ensinava as leis do Senhor. O sacerdote também era uma espécie de juiz, Ele resolvia ali os problemas jurídicos, ele determinava devidas punições para quem descumprisse leis, homicídios, furtos, enfim, de tudo um pouco ele tinha que entender, Até mesmo de saúde. O sacerdote era quem dizia se alguém estava limpo, se não estava limpo, se podia ficar dentro do arraial ou se não podia. Então o sacerdote ele tinha todas essas características. E Ezequiel se preparou a vida inteira para isso. Mas quando chegou o momento de Ezequiel exercer o sacerdócio, algo aconteceu que mudou completamente a trajetória de vida dele. Deus resolveu mudar os planos. E quantas das vezes Deus não faz isso conosco? Não é verdade? A gente se prepara para as coisas, a gente faz projetos pessoais, conjugais, familiares, profissionais. E muitas das vezes a gente vê até que parece que vai dar certo, mas aí de repente tudo muda de lugar. Mas com permissão de Deus, é claro, porque Deus nunca é pego de surpresa. Deus, ele sabe todas as coisas.
Todos os seus dias, os meus dias já estavam escritos no livro dele antes de nós nascermos. Ele é poderoso para fazer do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quer. Louvado seja o nome do Senhor. E aí Deus ele resolve mudar. Mudou totalmente a história de Ezequiel. Quando ele estava prestes a exercer a função, houve a segunda investida do rei Nabucodonosor. E ali levaram-se mais em torno de 10 mil homens de Israel como cativos para a Babilônia. Mais ou menos ali no ano 596, 597 antes de Cristo. E dentre essa leva de cativos estava quem? Ezequiel. Agora Ezequiel estava numa terra estranha, numa terra pagã. Já não tinha mais templo, já não tinha mais altar, já não tinha mais como Ezequiel exercer o sacerdócio. Ele só sabia fazer isso. Ele se preparou a vida inteira para isso. Mas Deus, quando Ele muda os planos, meu irmão, Ele garante. Ele garante, Ele segura você, Ele sustenta você. E ainda que Ele tenha mudado na vida de Ezequiel, ainda que ele tenha talvez se frustrado, porque talvez ele estivesse ansioso, mas se ele fosse que nem eu, estaria ansiosíssimo para exercer, para adentrar o templo, de oferecer ao Senhor as ofertas, de atender o povo, enfim. Mas aí os planos de Ezequiel não aconteceram como planejado. Mas tudo estava no controle de Deus. E Deus dá uma reviravolta na vida desse homem e chama ele para um outro ministério. Nós conhecemos Ezequiel como um grande profeta, assim como Jeremias, Daniel e outros profetas da antiga aliança. E aí Deus chama Ezequiel agora para ser profeta. Olha, Ezequiel, agora você vai ser profeta. E imagino o sentimento daquele homem quando Deus falou com ele dessa forma. E ele não ia ser um profeta na terra dele, nos costumes do seu povo, não. Deus chamou ele para uma missão muito, muito difícil, de profetizar e de manter a lei do Senhor viva na mente daqueles israelitas dentro da Babilônia, do mundo em que nós estamos, a gente trazendo para a nossa realidade, é o mundo que nós estamos. E Deus, quando chama ele chama ele para pregar o que? O juízo. Ele chama ele para pregar, para puxar a orelha do povo mesmo. Vocês são nação rebelde. Olha que missão difícil que Deus deu para Ezequiel. Eu vou ter que ser profeta, senão eu não podia ficar no templo, servindo, sacrificando, adorando ao Senhor, me deleitando na presença do Senhor, porque esse era o privilégio do sacerdote. O povo ficava da porta para fora, mas ele tinha o privilégio de estar perto da presença de Deus. Mas agora isso, foi por água abaixo. E Ezequiel agora tem que se refazer, se recompor para atender esse chamado de Deus. O tempo era difícil. O tempo era de exílio, longe da terra natal, longe de Deus. Mas isso não impediu, meus irmãos, que Deus fizesse algo, que Deus revelasse a Ezequiel visões. Visões de Deus. Nos tempos mais difíceis, talvez, daquele homem, Deus deu a ele visões. Era visão, sim, de juízo, de castigo, era. Mas também era a visão de restauração. Porque Deus, Ele tem promessa com o seu povo, Ele é fiel. O povo, por não ouvir a palavra, por rejeitar os profetas, por trancafiá-los nas celas dos palácios, o Senhor se irou com o povo, que se rebelava contra Ele, que com mão forte tinha tirado eles do Egito. Agora eles se esqueciam desse Deus poderoso e começavam a cultuar outros deuses, sacrificando até os seus próprios filhos àqueles deuses. E isso, meus irmãos, suscitou a ira do Senhor. Mas a palavra do Senhor, o salmista diz que Ele é benigno, que Ele é longânimo, que Ele não se esquece das suas promessas, ainda que nós agimos contrária às promessas do Senhor, Ele dá um jeito de cumprir em nós as suas promessas, ainda que Ele tenha que fazer com que a gente vá para
cativeiro para aprender alguma coisa, mas Ele mantém a sua promessa de pé, porque Ele é um Deus de fidelidade. Ou seja, em tempos sombrios, Deus dá visões de céus abertos. Deus dá uma visão de escape para aquele povo. Eles ficariam ali por um pouco de tempo, mas o Senhor deu a eles também a promessa de restauração. Capítulo 37 do livro de Ezequiel fala da visão dos ossos secos, da restauração, do ajuntamento da nação outra vez, porque Deus Ele é fiel, Ele não volta com a sua palavra. Assim como Estevão viu os céus abertos no momento da sua morte, Ezequiel viu os céus abertos no momento de exílio, no momento de choro, no momento em que Jerusalém tinha sido destruída. Os utensílios do templo sagrados foram saqueados e o povo chorava. Chorava aquilo que eles não quiseram dar ouvidos, porque não ouviram os profetas, porque santificaram os profetas. E muitas das vezes Deus Ele precisa agir de uma forma um pouquinho mais dura, para que a gente se lembre que Ele é Deus, que Ele é poderoso, que Ele tem o controle na palma da sua mão. Nenhuma folha de uma árvore cai sem a permissão dEle. Então, independente de como você chegou aqui, Deus vai cumprir aquilo que te prometeu. Deus vai cumprir aquilo que Ele te prometeu. E se você entrou aqui talvez triste, cabisbaixo, não se preocupe, porque a gente leu aqui uma passagem que fala sobre águas, e a Bíblia diz que aqueles que recebem Cristo como Senhor e Salvador, eles serão como fontes que flui água viva, que flui palavras de bênção neste mundo em trevas. É assim que Deus usa a minha e a tua vida. Então, no momento de templo destruído, invasão babilônica, o cenário era de desolação. E o povo começou a sentir-se abandonado, em desespero, por aquilo que havia acontecido. Mas nesse contexto, Deus revela a Ezequiel não apenas o juízo, como eu mencionei, Ele também revela o escape, Ele revela o livramento, Ele revela a restauração. E veja bem, meus irmãos, essa restauração não é somente a restauração do templo, não é a reconstrução do altar físico, mas o que Deus mais anseia restaurar e restabelecer com o seu povo é a sua intimidade. É o relacionamento que Ele deseja ter comigo e com você. Independente das nossas limitações, a palavra nos diz que Ele nos amou primeiro. Ele nos viu primeiro, Ele nos escolheu. E quando Ele nos escolheu, Ele já sabia que a gente era essas ovelhas todas cheias de carrapicho, né? A gente chega aqui tudo sujo. Aí Jesus limpa com a palavra. A gente ora, a gente se alegra. Mas depois, quando a gente passa dessa porta, parece que alguma coisa acontece. A gente esquece que a gente é crente. Deus tem misericórdia. E lá vai a gente voltar de novo. Porque Ele é o bom pastor. É um bom pastor que dá vida pelas ovelhas. Não importa quantos carrapichos você tem na sua alma. Não importa. Ele está sempre aqui te esperando. Ele sempre está aqui porque Ele quer restaurar. E Ele quer restabelecer comigo e com você a intimidade. E essa palavra que nós lemos, ela fala sobre torrentes de águas purificadoras. Esse é o título que está aqui na minha versão. A torrente das águas purificadoras. E a gente falando sobre água, né, é um símbolo que traz a ideia de limpeza, de purificação. A água traz vida. Se você for ler os outros versículos deste capítulo, ele fala que por onde essa água passa, ela vai trazendo vida, ela vai trazendo vida, ela vai fazendo florescer, ela vai fazendo crescer aquilo que Deus quer fazer em mim e em você. Mas às vezes a gente não deixa, né? Mas essa água viva, ela também representa o nosso meio do Espírito Santo. Eu digo nosso, porque Ele é maravilhoso. É Ele que nos faz lembrar que a gente é crente, aleluia. Porque se fosse nós mesmos, meus irmãos, nem respirando a gente estaria. E Ele simboliza esse Espírito Santo, que lá em João
14:26 diz que é Ele que nos lembra de todas as palavras de vida que Jesus falou, de todos os seus ensinamentos, de tudo aquilo que nós precisamos para continuar caminhando nessa terra. E nesse texto que nós lemos, Ezequiel tem uma visão que mostra um rio que emana da casa de Deus. Ele observa que o rio flui no templo do Senhor e revela a nós o que eu denominei aqui para essa mensagem, chamei de estágios da intimidade com Deus. Tem estágios, né? E aqui a gente vai elencar 3. O primeiro estágio é o estágio das águas rasas, né? O segundo, eu coloquei o nome, tá, irmão? Só para ficar mais didático, para a gente poder entender. As águas médias. E o terceiro, as águas profundas. E eu trouxe uma ilustração para a gente, nesse texto, que esses 3 estágios de relacionamento com Deus, na figura de um mergulhador. Ou seja, os níveis da intimidade com Deus e alguns tipos de mergulho, tá? Só para ficar mais didático. O estágio inicial, que é das águas rasas, é aquele estágio do conforto, do comodismo, né? É aquele estágio bem rasinho, não tá tudo de boa, só molhando os pezinhos, né? Só aproveitando ali o frescorzinho nos pés dessas águas. Então é aquele momento em que a gente está ali mais conformado, talvez, está mais disperso ou desatento, despercebido. E aqui a gente pode associar esse estágio inicial das águas rasas com um tipo de nado, ou melhor, com um tipo de mergulho livre. É um mergulho simples, que não requer equipamentos. Então a gente está falando aqui do estágio inicial, o ponto de partida da vida cristã, vamos colocar assim, né? O ponto de partida. O estágio 2, que é o estágio intermediário das águas médias, já vai mostrar para a gente uma espiritualidade mais madura. Eu já tenho algum tempo de crente, eu já sou mais habituada a ler a palavra, eu já tenho um pouco mais de caminhada, né? Já entendo um pouco mais das coisas de Deus, do que Deus tem para mim, do que Deus quer para mim, mas tem muito potencial para avançar mais ainda. E esse estágio intermediário de águas médias, ele está associado ao tipo de mergulho autônomo, que é feito em locais um pouco mais profundos. Nesse tipo de mergulho, a gente já vai precisar de alguns equipamentos para respirar embaixo d'água, né? Cilindros de oxigênio, né? Aquela roupa especial para proteger do frio. Então, já é um pouquinho mais, né? Tem um pouquinho mais de aparatos que é necessário. Eu chamei esse estágio intermediário de metade do caminho. É aquele cristão que está no meio do caminho, ele está ali na corrida da fé, lutando para não desistir também, né? E o terceiro estágio é o estágio avançado, o estágio das águas profundas. Aleluia. É isso que Deus tem para mim e para você. É o estágio em que a gente tem acesso aos mistérios de Deus, ao sobrenatural de Deus, aquilo que Deus quer revelar para mim e para você. Mas para isso a gente precisa se preparar um pouquinho mais. Ele é associado aqui ao mergulho profissional. Ele já é praticado em lugares bem mais profundos, né? Geralmente são pessoas que trabalham, por exemplo, em plataformas de petróleo, hidrelétricas, né? São pessoas que têm uma formação profissional, um treinamento muito específico para poder fazer esse tipo de mergulho, né? Porque qualquer erro de cálculo pode significar até mesmo a morte para essa pessoa, né? Então, nesse estágio avançado, eu coloquei aqui que é o nosso objetivo a ser alcançado. Nós começamos a carreira, nós molhamos os pés, nós ali crescemos um pouquinho mais, as águas foram ali pelos joelhos, pela cintura, que seja, mas Deus, Ele sempre tem mais para mim. Deus, Ele sempre tem mais para você. E hoje Ele quer que nós avancemos um pouco mais. E eu coloquei aqui uma curiosidade sobre essa questão do mergulho, porque eu vou me deter mais nisso, porque essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. E eu fazendo minhas pesquisas, eu localizei ali um registro no livro dos recordes de um egípcio combatente, um nadador egípcio,
chamado Ahmed Gamal, que ele foi o primeiro homem a mergulhar mais fundo nas águas do Mar Vermelho, Mar Vermelho, sem cilindros, ou melhor, com cilindros de oxigênio e sem ajuda externa. Então esse homem ele passou por um treinamento muito grande, ele era um militar, ele era um combatente, ele era um homem de guerra, né? Ele estava ali para morrer ou para matar. Então ele teve talvez um pouco mais de facilidade para fazer essa ação. E o relato ali diz que ele demorou 12 minutos para descer da superfície até ali mais ou menos 333 metros de profundidade. 12 minutos. Mas para que ele pudesse voltar para a superfície, foram necessários 15 horas. 15 horas para ele voltar à superfície. O profundo de Deus, todo mundo quer. Todo mundo quer ser usado por Deus. Eu quero ser usado por Deus. Mas será mesmo que eu estou disposta a me preparar para ir mais fundo na presença dele? Essa é a reflexão que fica. Esse homem ele precisou esperar muito tempo para ele poder voltar à superfície, porque quanto mais fundo a gente mergulha, a gente precisa levar em consideração algo que aos nossos olhos é invisível, mas faz toda a diferença e pode ser o limiar entre a vida e morte. E a gente está falando sobre a pressão. Ah, meu irmão, você quer conhecer alguém? Coloque ele sob pressão. Coloque ele numa situação que ele se sinta pressionado, desconfortável. Você vai conhecer essa pessoa, como ela é de verdade. E quando nós somos submetidos a altas pressões, o nosso corpo desestabiliza. Então foi por isso que ele demorou muito a voltar para a superfície. Era necessário um processo chamado de descompressão. Quando ele desceu aquelas águas, a pressão atmosférica sobre o corpo dele é diferente dentro da água como é na superfície da terra. E quando nós desejamos e queremos buscar mais de Deus, nós temos que ter isso em mente. Vai acontecer alguma coisa no caminho que vai tentar me impedir, mas em nome de Jesus eu não vou desistir. Louvado seja Deus. Assim também é a nossa vida com Deus. Não dá para avançar de qualquer jeito. Não dá para ser rápido, que nem micro-ondas, 30 segundos está pronto, miojo, 3 minutos está pronto. Não. Não é assim que Deus faz. Não é assim que Deus quer. Ele deseja desfrutar da minha presença. E Ele deseja que eu tenha esse desejo de desfrutar da presença dEle. Que a minha alma tenha sede da presença dEle. Que eu deseje ir mais fundo na presença dEle. Chega de viver no raso. O tema da mensagem que eu trago hoje é: o raso não me cabe mais. O raso não cabe mais para a igreja do Sol Nascente, não cabe mais. Nós não somos mais meninos, né? Nós não somos só aquele leitinho, não. A gente precisa do alimento sólido, palavra que sustenta a crente. Não é revelação, não é campanha de prosperidade, não, irmãos. Isso tudo vem, se Deus quiser te dar, Ele vai te dar, porque Ele é dono do ouro e da prata. Mas Ele quer que nós amemos e busquemos a presença dEle. É a presença dEle, louvado seja Deus, que nós devemos buscar. E não é de qualquer jeito, a gente tem que se preparar, senão a gente fracassa. Mas quando a gente vai ver, a gente já está longe da presença. E a gente precisa, o que eu preciso fazer então, irmão? O que eu preciso fazer? Disciplinas espirituais, todo mundo aqui sabe. E a gente não vai fugir disso, porque não tem outro caminho. Não tem meio termo. É oração, jejum e palavra.
Palavra, jejum e oração. Cansou? Faz o inverso. Mas tem que fazer, irmãos. Tem que fazer. Esse tripé é o que dá base para a gente alcançar um relacionamento profundo com Deus. É uma batalha diária, meus irmãos. Uma batalha dentro de nós. Na nossa mente. A nossa mente limitada, que quer dizer que nós não vamos conseguir chegar no nosso objetivo. Que nós não vamos conseguir aproveitar e conhecer mais desse Deus, porque nós temos alguma limitação em nós. Não é mais tempo para isso. Então, que nós hoje possamos sair daqui com essa reflexão. Quem quer ir mais fundo? Eu me fiz muito essa pergunta hoje à tarde. Você quer mesmo ir mais fundo, Jesus? E eu comecei a meditar e essa palavra foi falando, foi ministrando ao meu coração. E eu olhando para a minha vida, eu disse: Deus, como é que eu vou falar disso se eu não estou vivendo isso? Como é que eu vou dizer para o meu irmão para ele orar mais se eu não estou conseguindo orar como eu deveria? E eu comecei a questionar com Deus. E a gente sabe que é um privilégio ministrar a palavra, mas é uma responsabilidade muito grande. Tudo que nós falamos aqui está escrito no livro do Senhor e a gente vai prestar conta. É por isso que a gente tem receio, é por isso que a gente treme quando sobe aqui, porque esse lugar é santo, louvado seja Deus. E ele requer vidas santas também. E nós temos deixado a desejar, meus irmãos. Eu começo por mim, a palavra falou comigo. Chega de andar nesse rasinho. Chega de andar nesse rasinho. Eu tenho mais para a tua vida. Assim o Senhor ministrava no meu coração. E se Ele colocou essa palavra no meu coração, essa palavra também é para você. Deus, Ele tem mais para a tua vida. Deus, Ele tem mistérios. Deus, Ele tem bênçãos. Ele tem tudo isso. Mas será que nós estamos dispostos a pagar o preço? O preço dessa comunhão? Para aguentar o preço, irmãos, nós devemos aguentar firme o processo das pressões que sofremos. E como nós sofremos? Nós sofremos em todas as esferas da sociedade. Nós sofremos dentro da igreja retaliações de membros do mesmo corpo. Porque se ele não fizer, não vai prestar. Mas hoje o Senhor Ele nos traz para um lugar de intimidade, de restauração. A palavra de Ezequiel nos traz um alerta, traz sim, mas ela também traz uma palavra de restauração. A palavra hoje que o Senhor tem para nós é: quero restaurar a intimidade com você. Eu te quero mais pertinho de mim de novo. Eu te quero orando mais. Eu quero falar, eu quero me revelar a ti. Mas como eu vou falar se você está tão ocupado com outras coisas? A gente se preocupa demais com as coisas, meus irmãos. Enquanto eu estudava essa palavra, eu dizia mesmo: Senhor, como nós temos lutas e pressões de todos os lados, como nós somos ridicularizados pela nossa fé, muitas das vezes no nosso trabalho, no lugar fora da igreja. Eu passo isso, sou tentada todos os dias para fazer coisas erradas, para atingir resultados. Eu disse: não, eu não vou fazer. Ou seja, para mim, no meu trabalho, sobram os piores serviços, a pior lista de clientes para ofertar produtos. Mas eu não me importo. Eu não me importo em fazer a vontade daquele que me chamou. Eu não vou fazer porque A ou B está fazendo para se destacando. Não importa. Importa que Ele me vê. Importa que Ele me vê. Se me ridicularizam, Ele está vendo. Se você está sendo ridicularizado, desprezado, não sei, mas Ele está vendo. Ele te vê. Ele te vê, louvado seja o nome do Senhor. E se nós
realmente aguentarmos firmes, nós vamos viver isso. Eu vou correr um pouquinho, que o tempo já está indo. Mas eu quero meditar aqui com vocês alguns pontos, porque é tão difícil a gente alcançar essas águas profundas, alcançar esse objetivo que eu coloquei aqui nessa palavra hoje. Primeiro, porque o lugar onde nós não temos o controle do ambiente. Por que é difícil ir para as águas profundas de Deus? Porque nas águas profundas de Deus, irmãos, a gente não sente o chão sob os nossos pés. A gente não tem controle, porque a água vai nos levando, é Ele que leva. É Ele que diz o que eu tenho que fazer, como eu tenho que fazer, o que eu tenho que falar, o que eu tenho que calar, o que eu tenho que vestir, o que eu tenho que fazer. É Ele que me fala. E nesse lugar que a gente perde o controle, meu irmão, não sei com vocês, mas comigo, quando alguma coisinha foge do meu controle, irmão, é só a graça de Jesus. Né? Aquele velho homem que eu matei lá no tanque do batismo, quer nascer de novo, mas não pode. Aleluia. E quem é que gosta de perder o controle das coisas? A gente gosta de ter o controle da situação, mas com Deus é diferente. É por isso que as coisas às vezes dão errado para nós, porque a gente quer a força do braço, mas que hoje o Senhor possa nos dar graça para não deixar levar pela graça, pela presença do Espírito Santo. Por que é difícil alcançar águas profundas? Porque o lugar é desconhecido. É um lugar que ninguém vai com frequência. A não ser que a pessoa seja uma pessoa muito, tem uma comunhão muito grande, seja uma pessoa diferenciada das demais. Mas é um lugar desconhecido. Aquilo que não é familiar nos causa desconforto. Aquilo que eu não conheço, às vezes eu nem me interesso de conhecer. Porque o cérebro, ele desprende força, energia para aprender uma coisa nova. E a gente quer tudo rápido, né? A gente quer rápido e fácil, a gente quer fazer aquilo que a gente já sabe, já está no automático. A gente não quer perder tempo, né? A gente chama de perder tempo, mas é aprender. Por que muitas das vezes a gente luta de pregar a palavra? Porque isso vai requerer de você, vai requerer de mim, de você, tempo mais de oração, tempo mais de leitura, de ler, de aprender, de ouvir louvores, de ouvir palavras, de ler a Bíblia, comentários. Isso demanda tempo. E às vezes a gente não quer. Alcançar águas profundas é difícil porque requer confiança absoluta em Deus. E a gente costumeiramente fala que confia nele. A gente confia em Deus, confia. Nossa, irmão, eu confio. Mas quando as coisas fogem ao nosso controle, a gente rapidamente se desespera. E a gente precisa ter fé em Deus. Por onde Ele quer nos levar, pelo caminho das águas que Ele quer nos levar, é muito melhor do que o caminho que eu e você queremos ir. Em águas profundas, meus irmãos, não adianta ficar se batendo. Eu nado muito mal. Na verdade, eu nem posso dizer que eu sei nadar, irmãos. Que vergonha. Mas eu me bato um pouquinho para não morrer. É uma situação difícil. Mas quando a água já vai subindo um pouco mais e eu começo a perder o contato do sol, aí me dá um desespero. Porque aí eu vou afundar, eu vou me bater, eu vou tentar nadar. E o que acontece quando a gente está nas águas de Deus? Quanto mais a gente se bate, tentando nadar, tentando seguir uma direção que a gente acha que acerta, mais a gente se cansa. Porque nas águas de Deus a gente não precisa de esforço. A gente só precisa ter fé de que Ele vai nos levar para onde Ele deseja. E o lugar que Ele quer é melhor do que o meu, do que o teu. Aleluia. Então não adianta ficar se batendo, tentando procurar um caminho. Se deixe levar. Se deixe levar por Deus. Por que é difícil alcançar as águas profundas? Porque as águas profundas
ela é um lugar solitário. Águas Profundas é um lugar solitário. É lugar que você vai ter que desbradar sozinho. É você e Deus. Você vai ter que vencer sozinho as suas limitações, os seus medos, os seus traumas. Não vai poder levar o pastor, não. A oração do pastor te ajuda, mas o pastor não vai poder te ajudar. Nem o seu cônjuge, seu pai, sua mãe, que é aquela mulher de oração. Não. É você e Deus. E eu trouxe um exemplo aqui de 2 tipos de peixes que nunca nadam juntos. Eu trouxe o exemplo do peixe salmão, que ele nada em águas mais rasas, né? Ele oscila entre água de mar e água de rio, que ele tem lá um período de reprodução. E também um peixe bem feinho, eu fui pesquisar, mas eu amo pesquisar. Um peixe que é o nome dele, o peixe ogro, um peixe bem feio, uns dentões assim, bem feio. Bem horripilante ele. A gente não vê ele, graças a Deus. E ele habita as regiões abissais dos oceanos. Essa região é uma região muito profunda, em torno de 2.000 a 6.000 metros de profundidade. E nesse lugar, a escuridão é total. Temperaturas muito abaixo, pressões extremas e escassez de alimento. Mas de alguma forma, esses peixes eles acabaram evoluindo e suportam essas pressões altíssimas lá nas profundezas. Nessas condições adversas. E já para caminhar, para a gente poder encerrar, se Deus ele se importa com uma criatura tão feia como esse peixe, será que Ele não se importa comigo e com você? Que somos feitos, criados à imagem e semelhança dEle. Aleluia! Irmãos, quando eu fui estudar isso, eu vi a grandeza de Deus. E eu comecei a refletir, eu disse, Deus, essa criatura que mora nas profundezas, consegue sobreviver, o Senhor dá condições para ele viver, porque é a feitura da mão de Deus. Por que eu não vou aguentar um pouquinho de tempo aqui? As perseguições, para alcançar o céu de glória na tua presença. Meu irmão, isso me quebrou por dentro. E Deus dizendo, se eu me importo com uma criatura dessa, imagina o que eu não tenho para ti. Aleluia. Imagina as coisas maravilhosas que Deus tem para mim e para a tua vida. Então se alegra no Senhor. E para a gente encerrar, por que é difícil alcançar águas profundas? Porque ir mais fundo, meus irmãos, dói. É doloroso. Quanto mais fundo a gente vai, maior é a pressão sobre nós. Quanto mais você tenta se aproximar de Deus e fazer a vontade de Deus, mais o Satanás se levanta contra você. Experimenta fazer um propósito de oração. Vai começar agora o nosso propósito de oração. Meu irmão, se prepare. Porque quando você se propõe a buscar a presença, meu Deus do céu, o inferno também se movimenta. Mas o melhor de tudo é saber que ele se movimenta, ele até se levanta, mas é só para cair. Louvado seja Deus. Porque a vitória é do povo de Deus, louvado seja o nome do Senhor. E eu trago aqui para a gente um fato que aconteceu no ano de 2023, em junho de 2023. Um submersível Titã da empresa Ocean Gate, uma espécie de submarino. Eles estavam fazendo uma expedição para ver os destroços do Titanic. Eram homens riquíssimos, né? CEO aí de algumas empresas de navegação, enfim. E essa expedição ela fracassou. 1h45 depois que eles desceram, eles perderam o contato com a superfície.
E ali logo se percebeu que algo tinha dado errado. E algum tempo depois foi noticiado que aquele equipamento ele sofreu o que a gente chama de implosão. Ele foi totalmente destruído, né? Pela alta pressão lá embaixo. O equipamento não era resistente o suficiente, eu não sei exatamente os detalhes. Mas a pressão ali, naquele local onde eles estavam navegando ali, foi tão grande que aquele equipamento foi totalmente destruído e os 5 ocupantes também morreram. Quanto mais fundo você deseja ir, maior vai ser a pressão sobre você. Essas regiões profundas dos oceanos, em que aconteceu esse episódio, elas são chamadas de águas ultraprofundas, onde nenhum ser humano consegue sobreviver. Por mais inóspita que seja a região do fundo dos oceanos, existem algumas espécies de peixe que conseguem sobreviver, como a gente mencionou. E já para a gente encerrar, eu pediria que você ficasse de pé. A gente já vai encerrar essa palavra. E para concluir a minha fala, eu vou repetir aquilo que eu já falei. Se Deus permite vida desses seres em regiões tão profundas e totalmente desfavoráveis à vida, Deus ele vai te dar estrutura para suportar as pressões deste mundo perigoso. Eu quero nessa noite declarar sobre você que hoje Deus ele te dá estrutura. Hoje Deus ele te dá estrutura. O homem, com toda a sua capacidade de ciência, construiu um submarino, um veículo que não suportou a pressão das profundezas. Mas hoje o mesmo Deus que sustenta as criaturas lá no fundo dos mares, Ele vai te dar estrutura. Ele vai te dar estrutura. Ele vai te sustentar e te preservar, porque essa pressão, essa situação que te aflige, ela não vai te afligir. Essa estrutura que Deus te dá é para você suportar. E para encerrar, eu queria dizer para vocês, eu queria muito dizer para vocês que Deus ele vai amenizar um pouco essa pressão que você está sentindo, que eu estou sentindo. Eu queria que você pulasse, que você se alegrasse em Deus, porque é isso que eu quero quando eu venho para a casa do Senhor. Alegria na minha alma. Mas eu sinto dizer para você, meus irmãos, que a pressão ela não vai diminuir. Ela não vai diminuir. Põe um pouquinho mais baixinho, por favor. Essa pressão ela não vai diminuir. Mas eu quero te dizer uma coisa, que essa pressão ela não vai te matar. Essa pressão ela não vai te matar. Essa pressão ela vai te dar estrutura para você aguentar, para você terminar a sua carreira. O Senhor ele não vai diminuir a pressão sobre mim, sobre você, mas Ele vai estar do nosso lado, segurando a minha mão, segurando a tua mão, e te dizer: meu filho, está difícil, mas a minha presença te basta. A minha presença te sustenta. A minha presença, ela vai contigo. E não tem nada que resista à minha presença. Não tem nada que possa resistir à minha presença. Porque
Porque onde eu estou, o inferno estremece. Ele bate retirada. E hoje eu declaro sobre você estrutura para você ir mais fundo, estrutura para você aguentar firme essa situação. Porque eu creio, meus irmãos, que você vai, em breve, você vai assumir essa tribuna e você vai dar o seu testemunho de vitória. Deus, Ele pode mesmo manter a pressão sobre você, sobre mim, mas Ele é aquele que nos acompanha todos os dias. Senhor, nós estamos na Tua presença. Senhor, a Tua palavra foi ministrada. Não é a minha palavra, é a Tua palavra, Senhor. E aqui tem uma igreja, Senhor, que crê no poder que há na Tua palavra. E hoje essa igreja diz que ela quer ir mais fundo na Tua presença, independente da pressão que nos sobreveio. Nós queremos a Tua presença, nós queremos ir mais fundo na Tua presença. Senhor, eu coloco diante do Teu altar, Senhor, a vida, a casa, o lar de cada um desses irmãos que estão aqui. Senhor, eu não sei qual é a pressão que eles estão passando. Eu não sei, ainda que eu soubesse, eu não poderia fazer nada. Mas eu te peço, Senhor, dá estrutura para essa mulher. Dá estrutura para esse homem continuar sendo Teu filho, Teu servo. Continuar testemunhando. Continuar acreditando na cura com seu corpo doente. Continuar acreditando na salvação ainda que a pessoa esteja lá fora. Senhor, aviva nossa fé nessa noite. Senhor, e nos dá estrutura para termos contentamento na Tua presença. Contentamento com as pressões, sabendo que o Senhor passa conosco. Se nós colocarmos a nossa cama, Senhor, nas profundezas, o Senhor está lá. Porque o Senhor nos sonda e nos conhece. Se nós subirmos aos altos céus, Senhor, a Tua presença também vai estar lá, para nos socorrer, para não nos deixar cair. Senhor, eu te peço nessa noite que essa palavra, Senhor, ela seja uma palavra que fortaleça a alma do meu irmão, que ela alegre a alma da minha irmã, Senhor, e que a gente possa desejar ir mais fundo na Tua presença, para recebermos e conhecermos, Senhor, os mistérios que o Senhor tem para nós. Senhor, muito obrigada por essa palavra. Muito obrigada pela Tua presença. Muito obrigada por aquilo que o Senhor ministrou nos nossos corações. Senhor, meu Deus, fica conosco. Eu te agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Seu trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és Deus, descansarei, pois sei que és Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos querer louvar a Deus pela vida da irmã Josiane. Pode dizer um amém? Amém. Irmãos, quantos aqui sabem nadar? Só? O restante não sabe nadar? Os irmãos que sabem nadar, eu acho que existe um nado que é chamado nado flutuante, que é aquele nado que você fica imóvel e você flutua por cima da água. Mas você não pode se bater. Se você se bater, você vai para o fundo. É o que a irmã falou ali. Ela nada, mas nada se batendo. O
que eu quero dizer com isso, irmão? Tenha fé em Deus. Em todas as situações. Há momentos que nós precisamos usar o nado flutuante. Só ficar imóvel. Aleluia. Ao peito de Jesus. E Ele nos dará vitória. Eu estou passando por essa situação. Mas eu tenho certeza que Deus está comigo. E não vai ser do jeito que alguns queiram, mas é do jeito que Deus quer. O nome dele será glorificado. Irmãos, nós já vamos encerrar esse culto, mas dia 4 começa o que aqui na nossa igreja? Campanha de oração. É passando essa segunda e na outra segunda. Aquele, irmãos, que quer chegar mais perto de Deus, faça um esforço. Faça um esforço. Eu sei que é um esforço até considerado fora da medida, mas às vezes nós precisamos disso. Nós precisamos disso. Faça um esforcinho mais. Vamos estar juntos aqui orando. Vai ser todos os dias, das 21h30 às 22h30, a oração. Todos os dias. Os irmãos que não tiver como voltar, a gente dá carona, a gente se ajuda aí. Mas vocês não vão embora sozinhos nesse horário. Nós, para vir até que dá para vir. Mas para voltar, os irmãos se comunicam, a gente vai um ajudando o outro aí, vai dar tudo certo. É para mim também, se tiver alguma dificuldade, avise antes, a gente dá um jeito, passa a pegar. Mas que nós precisamos, irmãos, você vai dizer, mas eu oro na minha casa. Mas, irmão, esse é o propósito de nós orar junto. Vamos buscar a Deus junto. A muralha de Jericó caiu quando o povo bradou, deu 7 voltas e bradou no uníssono. A muralha caiu. Então, o povo estava unido em oração. Se prepare, nós temos aí uma semana para você fazer um propósito diante de Deus, analisar, colocar diante de Deus a sua necessidade, dizer, eu vou buscar, Senhor, vou buscar mais a tua presença, eu quero mais de ti. Uma vez eu fiz uma campanha de oração de 21 dias, pedindo a Deus um tema de uma mensagem. Você vai falar, isso é loucura, pastor, orar 21 dias para ter um tema de uma mensagem, 21 dias. E eu ainda não preguei aqui, irmãos, essa mensagem, mas eu vou pregar um dia. O dia que eu pregar, eu vou falar, é essa que eu orei 21 dias. Deus, no 20º dia, Ele me deu o tema da campanha. Ele me deu o tema da mensagem. Então, você coloque na presença de Deus o seu propósito e Deus dará vitória. Amanhã, irmãos, nós temos oração das 20 às 21 horas. Logo após a oração, nós vamos ter ensaio amanhã, ensaio da orquestra. Na quarta-feira, nós temos culto de ensino da Palavra de Deus. Vai estar ministrando nessa quarta a irmã Cida. A irmã Cida vai estar ministrando o ensino. Eu quero que os irmãos venham. E eu quero contar um segredo para vocês. Eu creio que, desde quando eu cheguei aqui, a irmã Cida, eu acho que tem faltado, eu acho que uns 3 ou 4 só, né, irmã Cida? Eu acho que se for ruim, tem uns 3 ou 4 cultos de ensino. A maior parte da irmã Cida está aqui. Ela vai estar ministrando, e tem alguns irmãos também que estão todas as quarta-feiras. A irmã Cida vai estar ministrando nessa quarta-feira. E eu vou fazer um propósito aqui para frente, de 4 em 4 quarta-feira, eu vou ceder para um irmão ou uma irmã trazer o ensino e eu retorno novamente
no ensino. Nós estamos aí falando sobre a história da salvação. E os irmãos que são bem-vindos a vir para o culto de ensino. Às vezes eu sou um pouco meio ousado, irmãos, em falar alguma coisa, mas quantos irmãos conhecem aquela passagem que Jesus entrou na cidade de Jerusalém e chorou por ele? E disse assim: ah, se tu conhecesse o tempo da tua visitação, mas isso foi oculto diante dos teus olhos. Existem pessoas, irmãos, que estão perdendo o tempo de aprender um pouquinho mais de Deus. Existem pessoas que estão perdendo o tempo de entender um pouquinho mais da palavra de Deus. E você um dia pode se arrepender. Eu não falo, não é só para crente novo, não, é crente novo e crente velho. Porque eu nunca sei tudo da palavra de Deus e muito menos você. E nós precisamos estar em contato com a palavra de Deus todos os dias. O culto de ensino é culto para crente. Crente maduro. Vem para a igreja aprender a palavra de Deus. Ontem e hoje Deus falou profundamente conosco. A mensagem de ontem, pregada pela irmã Leila, hoje pela irmã Joiciane, Deus falou profundamente conosco nesses 2 dias. E tem falado em todos os cultos. Mas venha para a igreja aprender um pouquinho mais da palavra de Deus, para que não venha o lamento de Jesus sobre a sua vida. Esse é o tempo de você conhecer um pouquinho mais de Deus. Vamos ficar em pé. Teve uma congregação que eu dirigi quando foi nas últimas semanas que eu estava ali, nos últimos meses, eu estava para sair, os irmãos começaram a frequentar o culto de ensino. Aí dali uns 2 meses eu anunciei que estava saindo, e que pena, pastor, nós estávamos gostando do culto de ensino, e agora? Eu falei: agora já é tarde, meu irmão, eu estou indo para frente. O período de eu ensinar vocês passou, e até hoje tem gente lá que reclama ainda. Irmãos, se você não dá valor para a palavra de Deus, o problema é teu. Mas tem irmãos que queiram, e eu vou continuar na quarta-feira ensinando a palavra de Deus e dando oportunidade para os irmãos ensinar também. Os dizimistas de hoje, irmão Paulo Rodrigues, irmã Maria Madalena, irmão Estelito, eles foram os dizimistas de hoje. Irmã Neuci, venha fazer esta oração, agradecendo a Deus pelo culto em que ouvimos, pela palavra de Deus que ouvimos, pela vida dos dizimistas. Logo em seguida, o presbítero Pedro vai dar a bênção apostólica. Tá bom, galera? Paz do Senhor para a igreja. Meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai, agora nós te agradecemos, Senhor, por tudo que aconteceu aqui nesta noite, Deus. Muito obrigado, Senhor, por falar aos nossos corações. Sabes, ó Deus, como nós chegamos aqui, cada um, ó Pai, conhece o coração, mas nós estamos saindo daqui felizes, Senhor, estamos saindo, Senhor, renovados, ó Pai, pela Tua palavra, porque, ó Deus, Tu não despede ninguém vazio, Senhor, e nós agradecemos a Ti por tudo que aconteceu nesta noite, neste lugar. Dai-nos, ó Pai, uma semana abençoada por Ti, Senhor. Nos ajuda, meu Deus, a prosseguir na Tua presença, ó Pai. Oh, meu Deus, nos ajuda nas orações, nos jejuns. Nós precisamos de força, meu Deus, a cada dia, Pai, para não estar desanimados, ó Pai querido, na Tua obra. Senhor, continua conosco, continua nos abençoando.
nós te pedimos. Abençoa dizimistas, ofertantes, abençoa, meu Deus, todos aqueles que amam a tua obra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmão, chegou aqui um aviso aqui de última hora, o irmão Pedro para fazer essa oração. A irmã Flávia, vem aqui, irmã Flávia. A irmã Flávia está voltando para São Paulo, irmãos. O Arthur veio me avisar aqui agora, e ela está pedindo a oração da igreja. Então vamos fazer essa oração, meu filho, faça essa oração, não vai viajar, vai retornar. Ela não vai viajar, vai de mudança. Mas está morando em São Paulo. Hoje ela disse que hoje é o último culto dela aqui, mas não, você vai vir cultuar de novo aqui, tua mãe está morando aqui, quando você voltar, você vem cultuar aqui. Mas ela vai morar agora em São Paulo. A igreja vai orar por ela, ora por ela e já dá a bênção. Mas você dê as mãos para cá. Nosso Deus e eterno Pai Celestial, grande e poderoso é o Senhor. Neste momento, meu Senhor, nós estamos rogando, Jesus querido, nosso Senhor, Marcos, Sérgio, Minas, o grande amor de Deus e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja derramado em todos os corações, em nome de Jesus. Assim nós